E aí, pessoal? Quem está na batalha dos concursos de direito sabe bem, processo penal pode definir a aprovação. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa questão real sobre os benefícios lá dos juizados especiais criminais, o famoso GCRIM. O nosso foco é entender de uma vez por todas o que é a transação penal e, principalmente, como não confundir com outros institutos que são verdadeiras pegadinhas de prova. Bora gabaritar isso junto? Mas ó, antes da gente começar para valer, aquele pedido rapidinho que ajuda demais. Já deixa o seu like e compartilha. É um clique que pra gente faz uma diferença enorme e ajuda o conteúdo a chegar para mais gente. O nosso plano de ataque hoje é bem direto. Primeiro, a gente encara a questão de concurso como ela é. Depois, a partir dela, vamos decifrar a transação penal. Aí, a gente expande o assunto para o NNP e para o SURSIS. E no final, a gente amarra tudo num resumão com as diferenças essenciais. A ideia é sair daqui sem nenhuma dúvida. Então vamos lá, direto ao que interessa. A questão que a gente vai analisar é da temida banca CESP-Sebrasp, para um cargo de peso, delegado de polícia do Ceará. É o exemplo perfeito de como esse tema é cobrado na prática, sem rodeios. A pergunta é essa aí na tela. Segundo a jurisprudência do STJ, a transação penal nas ações penais privadas. E aí vem as alternativas. Dá uma pausa, lê com calma e pensa, qual delas você marcaria? Esse é o primeiro desafio. Certo, vamos eliminar as erradas. As alternativas A e C escorregam feio num ponto clássico. Elas dizem que a proposta é só do Ministério Público. Atenção! Em regra, na ação pública, beleza é o MP, mas a questão fala de ação privada. Já a alternativa B vai para o outro extremo. Diz que não pode ter transação, quando na verdade a jurisprudência admite, sim. E a letra E? Bom, ela cria uma condição sobre cumulação de penas que não bate com o que o STJ entende para o caso. Então, por eliminação, só sobrou uma, a alternativa D, que é a nossa resposta correta. Mas o mais importante, claro, é entender o porquê. E a prova está aqui, preto no branco, na jurisprudência do STJ. O pulo do gato é este. Em ações penais privadas, quem tem a legitimidade para propor o acordo é o ofendido, ou seja, a vítima, que na linguagem técnica é o querelante. O Ministério Público entra só para dar um parecer como fiscal da lei. A regra de ouro é, na ação privada, a bola está com a vítima. Beleza? Matamos a questão. Agora, vamos aproveitar esse gancho para aprofundar um pouco. Afinal, o que é essa tal de transação penal e quem é que pode usar esse benefício? Pensa na transação penal como um acordo para evitar que um processo criminal sequer comece. Ela é oferecida em crimes mais leves, os de menor potencial ofensivo, aqueles com pena máxima de até 2 anos. E a grande vantagem para o acusado é essa: se ele cumprir o acordo, o caso é arquivado e a ficha dele continua limpinha, sem gerar maus antecedentes. É uma forma de desafogar a justiça, sabe? Mas claro, não é festa. Tem requisitos. A pessoa precisa ser primária, ter bons antecedentes, boa conduta social e o ponto que mais cai em prova, a quarentena. A pessoa não pode ter recebido esse mesmo benefício nos últimos 5 anos. Isso é para evitar que o infrator use isso como uma porta giratória, né? Ok, transação penal, entendido. Mas ela não anda sozinha nesse mundo dos benefícios. Para gabaritar de verdade, a gente precisa conhecer os primos dela, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, e a suspensão condicional do processo, o SURSIS processual. É aqui que a banca tenta confundir todo mundo. Uma pausa rápida aqui. Se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar com um colega de estudos? Mandar naquele grupo do concurso? Ajudar mais gente a entender essas diferenças é o que nos motiva a continuar produzindo mais e mais conteúdo. Agora, o ANPP. Ele também acontece antes do processo igual à transação. Mas presta atenção nas diferenças. A régua da pena é outra. Aqui a gente olha a pena mínima, que tem que ser menor que 4 anos. E tem 2 travas super importantes. Só vale para crimes sem violência ou grave ameaça e, o detalhe que define tudo, o investigado precisa confessar o crime. E o SURSIS processual? Ah, aqui a chave vira totalmente. O grande diferencial é o momento em que ele acontece. É só depois que a denúncia já foi recebida, ou seja, o processo já começou. Ele se aplica a crimes com pena mínima de até 1 ano e a ideia é suspender o processo enquanto a pessoa cumpre algumas condições. Chegamos no ponto alto, o momento da verdade para fixar o conteúdo. Agora, a gente vai colocar tudo isso lado a lado, num comparativo, para essas diferenças ficarem gravadas na mente e nunca mais gerar confusão na hora da prova.
Olha só esse quadro, ele é um mapa da mina. Vamos analisar ponto a ponto. Momento. Transação e ANPP são pré-processuais, antes da denúncia. Sursis é pós-processual, só depois. Confissão. Apenas o ANPP exige, é a condição dele. Pena. Cada um tem sua própria régua. Transação, máxima de 2 anos. ANPP, mínima inferior a 4. Sursis, mínima de até 1 ano. Essas 3 colunas são a chave de tudo. Então, o checklist mental para levar para a prova é esse aqui. Primeiro, isso acontece antes ou depois do processo começar. Segundo, precisa confessar o crime. E terceiro, qual é a faixa de pena? Se você responder essas 3 perguntas, não tem como errar. Fica fácil diferenciar os 3. E para a gente fechar o conteúdo, fica uma reflexão. Agora que essas diferenças estão bem mais claras, como é que isso muda a sua estratégia na hora de resolver questões de processo penal? Dominar esses detalhes pode ser aquele ponto que te coloca na frente. E assim a gente chega ao final da nossa análise. Se esse conteúdo foi útil, se te ajudou a organizar as ideias, deixar o like é o melhor jeito da gente saber disso. É super, super importante pra gente. E para continuar estudando no formato de áudio, seja no trânsito, na academia, é só procurar por Direito Cast lá no Spotify. E para mais análises assim, em vídeo, com os slides para acompanhar o raciocínio, é só acessar o Direito Cast no YouTube e também no TikTok. Bons estudos e a gente se vê na próxima!